Nosso evangelho de hoje é Lucas 16, de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Com esse ensinamento, Jesus quer destruir as chamadas teorias da retribuição, fortemente impregnadas nas mentes farisaicas. Para eles, cada um tem o que merece. Ao justo cabem abundância e bem-estar, ao pecador, miséria e sofrimento. Essa miséria entendida em 3 situações: espiritual, moral e material. A miséria espiritual leva à miséria moral, que, por sua vez, conduz à miséria material. E esta, por ser ou diretamente vinculada à pessoa mesma imoral ou imputada a outrem, como consequência das imoralidades de quem detém o poder. Se a tese é a de que cada um tem o que merece, então como menosprezar os que nada fizeram para viverem na miséria? Se a miséria é terceirizada, como ficam essas teorias? De quem é a culpa de quem nasceu na miséria ou numa sociedade de corruptos? Está certo atribuir aos pobres de uma nação corrupta a culpa de estarem na miséria por causa de seus atos? Pensar num determinismo de miséria não é desumano? Por acaso o bem-estar material é o motivo supremo de uma vida humana? Se é assim, ainda há necessidade de Deus? Se toda luta é por um existir efêmero, curto como a vida aqui na Terra, qual o sentido nisso? Falar sobre Deus com essas ideias não soa domínio do mais vulnerável mediante uma palavra suprema de imposição dominadora? Nesse sentido, o termo Deus não seria apenas o gatilho da submissão do outro? Essa mentalidade não seria facilmente entendida como materialismo disfarçado, apoiado sob a forma
sobre a forma dominante da justificação obediente do escravo, conformado com sua miséria para o bem de quem tem o poder? Assim sendo, a ideia de Deus não seria um fardo insuportável? Pois bem, onde está a verdade sobre Deus e sobre o homem? No texto de hoje, Jesus corrige essas teorias e nos mostra a verdade de como devemos proceder. Então, havia um homem rico. Esse rico não tem nome. Pode ser um qualquer entre os tantos poderosos do mundo ou todos eles. Vivia no esbanjamento de suas riquezas em busca da satisfação do seu prazer. Havia, por outro lado, um pobre, mas tem nome, e um belo nome, Lázaro, que quer dizer o Senhor ajudou. Enquanto no mundo os ricos têm nome, posição social, status, entre outras coisas, o pobre é o desconhecido, desvalorizado, desprezado ao extremo. Tem aí a imagem dos cachorros que lambiam as feridas de Lázaro, isso é sinal de uma vida realmente na miséria, sem nada, mas diante de Jesus tem um nome. É conhecido, valorizado e elevado. Somente a quem se dá atenção memoriza-se o nome, identidade e seus anseios. O homem rico sem nome é condenado por ser rico, contexto de Lucas aqui. Isolado da realidade gritante do mundo, indiferente a ela e sem interesse de partilhar seus bens para o bem dos necessitados. A esse tipo, diz o profeta Amós: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Lembrando aqui de José, porque se trata dos filhos de José, a descendência, né? Efraim, também Manassés. E o que lhe acontecerá? Continua o profeta. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Pois bem, a igualdade e o bem-estar de todos não passam pela cabeça desse tipo de gente. A oposição, ricos e pobres, é inaceitável para Jesus, porque fere o plano de Deus. É urgente mudar essa mentalidade. Ricos e pobres, e estes, quando com espírito de ricos, devem descobrir a importância do ser humano, sua dignidade e sua finalidade. Devem se tornar antes homens e mulheres conscientes de sua filiação para com Deus. Todos fazem parte da mesma humanidade e da mesma vocação à santidade. Como filhos de Deus, todos devem lutar pela fraternidade e se tornar verdadeiros irmãos, sendo um para o outro um dom de Deus e partilhando os dons concedidos pelo mesmo Deus para o bem de todos. Todos devem ser, segundo São Paulo, homens de Deus, distantes de coisas perversas, procurando a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Devem viver num combate constante, o bom combate da fé, aquilo que ele dizia a Timóteo, a fim de conquistar a vida eterna, porque é a vida a ser procurada, para a qual foram chamados. E quanto àqueles que já pertencem à fé cristã, devem viver pela fé professada diante de muitas testemunhas, e sendo também
para o bem de todos. A humanidade não pode ser transformada à força de prodígios, milagres, espetáculos espirituais, fantasias e efeitos cósmicos. A verdadeira mudança só será possível quando todos se abrirem à palavra de Deus, aqui enfatizada no contexto de se escutar Moisés e os profetas, querendo significar o seguimento da Sagrada Escritura e da lei de Deus. Até hoje, mesmo com a ressurreição de Jesus Cristo, muitos ainda continuam na mesma vida de pecado, desrespeitando a si próprios e aos outros, explorando os mais fracos e se vendendo aos mais poderosos. Muitos continuam indiferentes a Deus e aos seus ensinamentos. É necessário ter um verdadeiro encontro com a palavra de Deus para poder mudar de vida. O homem, enquanto não descobrir o Verbo feito carne, continuará na ilusão de suas fantasias, achando que nelas vivem todos os discípulos de Cristo. Enquanto houver busca por subterfúgios, como, por exemplo, comunicação com os mortos, como se eles fossem autorizados a falar sobre a realidade do céu e do inferno, não haverá, por outro lado, verdadeira entrega de si à verdade e ao conhecimento da própria experiência de vida com Deus aqui e agora. Enquanto aqueles que têm poder acharem que são mais santos do que os outros, também não há mudança e nem configuração a Cristo. Enquanto aqueles que são religiosos e sentam em cadeiras importantes acharem que são mais importantes do que os mais simples da sua própria fé, também não foram configurados e precisam fazer um caminho de configuração a Cristo e mudança de mentalidade. A comunicação salvífica acontece aqui em nosso mundo e nas nossas experiências íntimas com Deus. Tanto é verdade que o Verbo se fez carne, veio habitar entre nós, para que aqui mesmo fizéssemos nossa parte, respondendo a Deus o seu chamado, ricos e pobres, todos nós. Lembrando que essa divisão certamente iria acontecer por nós vivemos uma realidade de limitações e acrescida do pecado, é bem verdade. Mas não podemos confundir as limitações sociais com o desempenho espiritual e a transformação interior das pessoas. Quantos santos, pobres, viveram na pobreza. E os ricos, a riqueza não conduziu para o céu. Então, o que Deus tem a dizer para nós, Ele o fez absolutamente mediante seu Filho Jesus Cristo. E quando Ele disse, olha, esse é o meu Filho amado, escutai-o. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.